Olá pessoal, vamos para mais uma aula de programação de microcontroladores. Nessa aula nós vamos ver os operadores da linguagem C. São os operadores lógicos, os operadores aritméticos, os operadores de atribuição e todos os sinais que a gente usa na linguagem C para fazer manipulações com as nossas variáveis e números. Vamos lá para a nossa aula. Olá, alunos. Vamos para mais uma aula aí de programação de microcontroladores. Na aula de hoje nós vamos falar sobre operadores, de linguagem C. Operadores, eles realizam operações entre dois lados de uma mesma expressão. Então, são usados para fazer conta, para fazer comparação, atribuição. Basicamente, os operadores são divididos em algumas categorias. Nós temos os operadores aritméticos. Os operadores aritméticos, eles vão fazer contas. A gente está acostumado aí com adição, subtração, multiplicação e divisão. Mas eu tenho outros operadores na linguagem C e eu também tenho uma biblioteca matemática, se eu quiser fazer mais operações ainda. Potenciação, função de power, ela vai fazer a exponenciação. A radiciação é a função sqrt, ela vai fazer a raiz quadrada, ou square root. O resto da divisão é o porcento, também é chamado de módulo em português. Isso não é porcentagem, tudo bem, gente? A porcentagem é uma divisão por 100, é outra coisa. Então, o símbolo de porcentagem na linguagem C é o resto da divisão. Eu também tenho o quociente de divisão inteira, que é o 9/4, que a gente usa a barra de divisão, é a mesma barra dos nossos comentários. E eu também tenho o comando de incremento e o comando de decremento. Ele vai fazer a variável +1 ou a variável -1, e é usado para que a gente ganhe velocidade na nossa programação. A ordem dos operadores é muito importante. Qual é a ordem de operadores que a linguagem C utiliza? É a mesma ordem da matemática comum, é aquilo que a gente encontra nas calculadoras. Então, a gente vai fazer soma e subtração para depois fazer multiplicação e divisão. Mas a gente pode usar parênteses. Então, a gente não vai usar colchetes e chaves, a gente vai usar os operadores aritméticos do mesmo jeito que a gente faz em uma calculadora. Então, qual é a ordem aí, relembrando, que a gente tem na linguagem C e nas nossas calculadoras? Primeiro eu executo os parênteses do mais interno para o mais externo, depois eu faço potenciação e radiciação, depois a multiplicação, divisão e o resto da divisão, a soma e a subtração. Nós também temos operadores lógicos e relacionais. É muito importante a gente não confundir esses operadores, certo, pessoal? Nós temos esses operadores que vão retornar verdadeiro ou falso. Então, eles são usados para fazer pergunta, Será que A é menor que B? Será que 5 é maior que C? Será que essa expressão é igual a outra expressão? Então, o operador relacional de igualdade são dois sinais de iguais colocados juntos. O operador de menor é o símbolo tradicional aí do nosso teclado, e quando eu quero fazer maior ou igual, menor ou igual, eu tenho que colocar o sinal de maior e depois o sinal de igual. Eu tenho operadores que usam apenas um caractere, mas eu também tenho operadores que usam mais de um caractere. Operador na linguagem C pode ter tamanho variável. Vamos olhar também os operadores lógicos. Eles vão ser semelhantes ao que a gente tem nas portas lógicas. Então, eu tenho o operador de NOT, que é o símbolo de exclamação. Eu tenho o operador de AND, que vai fazer uma conjunção.
que significa 2 sinais de E comercial, e eu tenho o operador de disjunção ou a minha porta-OR, que vão ser 2 sinais de barras paralelas. Então é importante a gente entender que esses operadores, eles não retornam para a gente um número, eles vão retornar um verdadeiro ou falso, ou seja, um bit 0 ou um bit 1. Então eles são muito usados quando eu vou trabalhar com operações como if, por exemplo. Eu também tenho operadores de atribuição. A gente está acostumado a utilizar o sinal de igual, mas ele não tem apenas o sinal de igual. Eu posso atribuir valor de várias formas mais resumidas. Eu tenho o sinal de igual, mas eu tenho o mais igual, que equivale a somar e fazer uma atribuição. O menos igual equivale a fazer a subtração e depois fazer a atribuição com o sinal de igual. E assim para multiplicação e para divisão. Como nós estamos falando de microcontroladores, nós também temos um operador que não é tão usado na linguagem do PC, mas é muito importante para microcontroladores. Nós já sabemos que a linguagem C não tem o tipo de dado binário. Nós conseguimos trabalhar com bits usando os operadores de deslocamento de bit. Então eu posso usar o sinal de maior maior para fazer um deslocamento para a direita, o sinal de menor e menor para fazer um deslocamento para a esquerda. Esses operadores de atribuição, algumas pessoas não utilizam, mas as pessoas que utilizam esses operadores, elas ganham tempo na hora de fazer os programas. Então, se você gasta muito tempo para fazer o seu software, considere utilizar mais recursos da linguagem C para que o seu tempo de programação diminui. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos? Eu tenho aqui uma série de exercícios para a gente fazer. Então, eu defini algumas variáveis. Eu defini uma variável inteiro x que vale 40, uma variável inteiro y que vale menos 3, uma variável tipo char, que é o z, que vale 8, uma constante aí float p, que tem um número fixo, e ainda umas variáveis RST para ter resposta aí do que eu quero fazer. E eu tenho que pensar que quando eu trabalho com atribuição, é muito importante os tipos de dados. Por exemplo, a minha variável R é do tipo char. Eu posso usar um operador de deslocamento de bit com um char? O que será que acontece se eu fizer deslocamento de bit com um float? Eu tenho aqui no item 2 uma variável R, que é o x%y. O que acontece quando eu faço uma operação de resto de divisão com um número negativo? No item 3, eu tenho o s, que é um inteiro. E aí eu estou dividindo x por y, que é um inteiro. Quando eu fizer essa divisão, o meu número vai ser fracionário, mas o S só recebe inteiro. O que será que vai acontecer quando eu fizer divisão e colocar num S que é inteiro? Por outro lado, o meu T é um float. Se eu fizer a mesma divisão e colocar isso na letra T, o que será que acontece com tipos de dados diferentes? O que acontece se eu misturar int com char, fazer atribuição para float? Eu preciso entender isso na aula de operadores, para que a gente não cometa erros e principalmente para que a gente use isso a nosso favor, tá? Isso é usado, às vezes, para que a gente economize tempo na operação. No item 6, eu tenho uma expressão, né, toda estranha, com mais, depois uma divisão. Será que ele soma primeiro, faz a divisão depois? Qual será o resultado? E eu ainda vou colocar o resultado num char. O que será que acontece se eu colocar uma expressão complicada e o resultado num char? Aí eu estou fazendo aqui no item 7, 8, uma expressão de potência, né? X elevado a y, y elevado a x.
Só que eu estou atribuindo para char e para int, o que será que acontece? E quando eu coloco aí um valor numérico, float, pi constante, junto com expressões, posso somar constantes? Pessoal, eu só coloquei 10 exemplos aqui, mas eu tenho quantos exemplos eu quiser. Eu posso misturar as variáveis de todas as formas. E todas as formas vai dar um resultado. Se esse resultado for correto ou não, depende de você. A linguagem C não vai ficar dando mensagem de erro se você errar valor de expressão. Se você fizer uma expressão errada na linguagem C, ela vai fazer o que você mandou e o problema é seu. Você tem que conferir o resultado da expressão. Então vamos fazer esse exercício? Tenta fazer esse exercício, verifica se a sua resposta está certa, que nós vamos dar o gabarito disso ainda na aula de hoje. Então dá pausa aí, pessoal. Estamos aqui, colegas, para colocar as nossas respostas, tá? Antes que vocês perguntem como é que a gente faz esse exercício, ele é um exercício teórico que, quando a gente já tem prática, a gente não precisa do compilador, né? Um exercício de prova vem desse jeito. Você não usa o compilador para fazer, mas a gente ainda está aprendendo, né? Não temos prática. Será que eu posso usar o compilador para verificar a resposta desse exercício? Mas eu estou meio na dúvida aqui, né? Cada exercício estranho. Então eu vou fazer a resposta desse exercício usando o compilador. Vamos lá. Bom, pessoal, eu abri aqui o meu Code Blocks nesse cantinho da tela. É muito apertado, não cabe tudo aqui. Eu estou com um pouco de dificuldade, a tela é pequena. Eu vou facilitar a minha vida, então, tá? Eu vou copiar essas definições de variáveis aqui, né? Vou dar um Ctrl C. Vocês estão assistindo o vídeo, vocês não iam dar Ctrl C, vocês iam ter que digitar, né? E eu vou criar aqui um novo projeto só para a gente poder fazer esse exemplo. Então eu vou vir aqui, File, Novo Projeto, vou criar um projeto vazio e vou criar um projeto exercício aqui qualquer, que depois eu vou apagar. É só a configuração de release. Ele criou aqui um projeto temporário para mim. Aí agora eu tenho que criar um arquivo aqui dentro, né, pessoal? Então eu vou criar um arquivo aqui, temporário, de linguagem C. Vou dar um nome, né? Clicar aqui nos 3 pontinhos, vou dar um nome para isso aqui, vou colocar EX, né? Só de exercício aqui, EX. Vou colocar ele no release e vou dar finish. Olhando aqui para confirmar, eu tenho aqui meu exercício tudo certinho. Então eu tenho que criar essas variáveis, né? Eu vou digitar, né? Fazer copy-paste, eu vou digitar. Então eu preciso começar com o meu include, stdio. Aí eu tenho a minha função main. E no fim ela dá retorna 0 e ela termina, né? E aí eu coloco meu código aqui dentro, né, da função. Bom, eu vou definir essas variáveis que o exercício pede. Int x igual 40, int y igual a menos 3. Aqui eu já estou colocando a variável e já estou inicializando, certo, pessoal? Eu posso fazer isso na linguagem C. Vou definir variável z, mas já vou atribuir um valor inicial para ela. Float pi igual 3.1415. Então, criei minhas variáveis. Eu tenho umas variáveis aqui que é para receber a resposta, né? Char r igual a 0, né? Vou inicializar ela com 0, depois eu vou colocar minha resposta aqui. Int s igual a 0, float t igual a 0. Então, eu só coloquei aqui na minha linguagem as variáveis que o exercício mandou definir. E aí ele quer que calcula
10 exercícios aqui, né? Então eu vou copiar ou vou digitar, né? Se vocês estão no vídeo aí não dá para copiar, vocês digitam. E vou copiar toda essa bagunça aqui. Tá tudo estranho, né? Acabei de copiar, não mexi em nada, mas pelo menos eu posso fechar a minha apresentação e ter um pouco mais de espaço para trabalhar. Eu vou colocar comentário em tudo isso aqui, porque eu vou executar linha por linha desse negócio. E o comentário, o que o comentário faz, né, pessoal? Desabilita a linha como se fosse só um comentário. Será que isso aqui roda? Vai rodar, mas não vai fazer nada, né? Só estou definindo variável, mas eu quero ver se isso aqui pelo menos não dá erro. Rodou, não fez nada, né? A gente vê que não tem nada na tela. E ele está dando ainda erro que tem um monte de variável não usada, né? Então isso aqui é problema. Mas eu ainda não estou usando nada mesmo. Então eu vou fazer o primeiro exercício, que vai ser esse exercício aqui do R igual a Z. Nossa, cara, operador de bit 1. Vamos ver o que acontece com isso aqui? Eu vou ter que pensar num jeito de fazer exercício, né? Então eu vou dar um printf, valor de Z. O valor de Z ele é o quê, pessoal? O valor do Z é um char, né? Então vou usar %d. Vou dar um tracinho, valor de R. R também é um char. Char eu posso usar %d ou %c, né? Se eu quero mostrar como uma letra. Né? Então vou colocar aqui 2 pontos, vou colocar vírgula. E aí eu quero que no primeiro %d ele mostre o Z e no segundo ele mostre o R. Né? Vamos ver o que acontece com esse printf se funciona. Olha, o valor de Z é 8 e o valor de R é 16. Então, quando eu fiz um deslocamento de bit, eu multipliquei por 2. Né? Foi isso que aconteceu. Eu ainda vou pedir para pular uma linha aqui, ficar mais bonito. Aí eu posso estudar isso, né, pessoal? O que acontece se eu colocar deslocamento de bit com 2 bits? Olha lá, o 8 foi para 32, então eu estou deslocando o valor binário, né? 8, 16, 32, 64. Então é isso que vai fazer o meu deslocamento de bit. Vai deslocar bit. Agora, eu posso usar o %c, né? O que o %c vai fazer mesmo, pessoal? Vai converter o número para caractere. Então eu vou rodar aqui, né? Valor de Z é 8, valor de R é um espaço em branco. Né? Ele converteu aquele número e deu espaço em branco. Vou fazer o quê, né? Se eu colocar 3, olha, ele colocou um sinal de arroba. De onde é que veio esse sinal de arroba, pessoal? Eu não digitei nenhuma arroba. Esse sinal aqui, pessoal, do e-mail, ele veio da conversão de número para %c. Se eu colocar aqui %d, eu vou ver um valor em número. Se eu colocar aqui %c, ele vai usar a tabela para converter para a letra. Então ele vai fazer o que eu pedi para ele, mas ele não vai dar erro. É sua responsabilidade ver se isso aqui dá certo. Bom, então esse primeiro exercício, né, o que ele pedia era Z recebe 1, né? Nossa, deu um símbolo aqui completamente maluco. Olha que interessante, né? Um caractere que eu nunca vi mais gordo. Isso aqui tá errado, né? Problema meu que errei, né? Eu quero ver %d. Olha lá, então de 8 foi para 16. Já entendi. Então eu vou abrir o meu PowerPoint e vou colocar aí o valor, né? Se eu fizer esse valor, aqui vai ser 16 a minha resposta. Né? Então o valor que deu foi 16. Qual é o próximo, pessoal? x%y, vamos ver. R igual x%y. Agora eu não tenho z mais, né? Eu vou colocar aqui o valor de x. Preciso de mais um valor ainda, né? Essas coisas dão trabalho, né, pessoal? Percebe? Não é fácil, não. Se você está achando que dá pouco trabalho, você deve estar enganado, porque é bastante trabalho. Aí aqui eu quero que ele mostre o valor de x, o valor de y e o valor de r. Ele vai fazer o quê? O resto da divisão, né? Vamos rodar. 40 menos 3 e o valor de r é 1. Que coisa estranha. Se você divide 40 por 3, o resto da divisão é 1 positivo, né? Mas como número inteiro, né? Por que é como número inteiro?
Porque o meu R é um char, tá vendo? Meu R é um char. Então isso aqui seria um exemplo estranho, né? Provavelmente isso aqui é um erro. Mas a linguagem C vai fazer a conta. Se esse valor faz sentido ou não, você tem que pensar nisso. O exercício pediu para colocar num char o resto da divisão de 2 inteiros. Isso aqui é meio estranho, mas foi o que o exercício pediu. A linguagem C faz. Dá 40 menos 3 e o valor de R é 1. É isso aí a minha resposta. Aqui o valor vai ser 1. E o próximo, hein, pessoal? S igual x dividido por y. S igual x dividido por y. Aqui é o x, o y, e aí eu tenho o S, né? O S é por cento D também, só que eu tenho que trocar aqui para S, né? Tenho que trocar aqui a minha variável, né? Então ele vai mostrar o valor de x e de y e vai mostrar o valor da conta aqui, né, com S. Aí eu estou dividindo 40 por menos 3, só que o S é um inteiro. Ixi, isso aqui vai dar estranho também, porque o S não pode ter vírgula. É isso aí, cara. Ele truncou o valor, deu 13 inteiro, não armazena vírgula, paciência. O valor mais perto que ele armazena é isso. Tá? Então, se eu dividir 40 por menos 3, o valor inteiro é menos 13. Tá? Então, eu vou colocar isso aí na minha resposta. Menos 13. E agora o próximo exercício, em qual é? X dividido por y de novo. Ah, só que agora a variável é t, né? O t é um float, né? Então aqui eu tenho que colocar %f. E aqui eu tenho que mudar minha variável. Ah, então agora vai ser um float, agora tem vírgula, agora eu acho que vai dar um resultado melhor, né? Olha só, 13.0. Né? Então o valor deu 13.0. Será que é isso mesmo? Né? Se eu fizer 3 vezes 3, 9, 3 vezes 1, 3, isso aqui ainda está meio estranho, né? Por que isso aqui deu esse valor tão estranho aqui, né? O x e o y são números inteiros. E o meu t é um float. Ele não armazenou isso aqui com a vírgula, né? Que eu achei um pouco estranho. Agora eu vou estudar. Percebe? Eu vou passar mais do exercício. Eu vou colocar isso aqui para float. Então eu estou achando esquisito, vou estudar. Vou ver o que acontece se for tudo float. Né? Vou abrir aqui esse programa, posso terminar ele, né? Aqui está tudo desabilitado que o programa está rodando. Agora eu terminei de rodar. Olha, então a conta tem que ser feita toda com float, tá vendo? 13.33, agora sim. Se eu ficar misturando inteiro com float, achar que ele vai fazer a conta certa, ele não vai não. Olha, aprendi uma coisa importante. Vocês também têm que fazer esse estudo, certo, gente? Aprender esse tipo de coisa. Vou voltar aqui para o exercício original, porque eu não quero me perder aqui não, né? Qual que é o próximo, hein? Z vezes 8, S igual a Z vezes 8. S igual a Z vezes 8. S é um inteiro, né? Aqui eu vou mudar, né? Aqui tem que ser o Z agora. O Z é o quê? O Z, letra Z, é um char, né? Então eu vou usar aqui %D. Vou usar %D, depois vai ter o quê? O S. Só tem... aqui eu posso deletar coisa, né? Valor de S é um inteiro. Aqui eu não preciso de 3 coisas, então vou apagar. Agora ele tem que colocar o valor de Z e depois o valor de S. Tenho que ficar mudando isso aqui toda hora, né? Vamos rodar. Valor de Z é 8, 64. Normal, a continha padrão, né? Continha com número inteiro vezes número inteiro, né? Vou fazer um outro estudo aqui. E se eu fizer vezes 8.2? Né? Se eu fizer um número fracionário, pode ser, não tem nenhum problema com o número fracionário. Olha, dá 65, né? Ele tenta arredondar, ele faz um truncamento aqui, né? Ele vai dar um resultado meio estranho. Tem que tomar cuidado com isso, né, pessoal? É x com z dos dois lados. Nossa, que confusão. Vamos ver aqui, né? Tem o valor de z, depois eu tenho o valor de x, e aí vai ficar muita coisa na minha linha. Acho que eu vou fazer 2 printf para facilitar a minha vida, né? Vou colocar 2 printf aqui, porque é muita variável. Valor de z, valor de x,
depois eu tenho o valor de y, e aí eu quero ver o valor do resultado R, né, tudo por cento de, porque eu estou trabalhando com inteiro e com char. Aí tem o valor de y, e aí tem o valor de R. Então vou ver o que que acontece com essa expressão aqui, qual que é o valor dela. 8,40 e menos 3, né, isso aqui era o que eu pensava mesmo. Agora, o resultado da expressão é 10. Simplesmente o resultado da expressão é 10. Aí eu vou lá e vou preenchendo meus exercícios, né, pessoal? Vou fazendo item por item, vou preenchendo meus exercícios item por item, até terminar. Se fosse um exercício para entregar, eu ia entregar essa folha aqui com as expressões e com a minha resposta. Isso aqui na prova é um exercício bacana para cair com alternativas, né, para você marcar qual que é a alternativa certa e por aí vai, né, pessoal? Então eu posso fazer 1000 contas aqui e estudar isso do jeito que eu quiser, né? Aqui eu posso fazer um número, 2,45 multiplicado por z, tá vendo? Eu escolho. Posso colocar parênteses, posso fechar parênteses, posso fechar um parênteses aqui, só que eu tenho que abrir o parênteses de novo, né? Dependendo de onde eu coloco o parênteses, vai dar um resultado. Olha só, com esse resultado aqui, o R virou 5, né? O R é 5. Se eu mudar só esse parênteses de lugar, será que vai influenciar? Olha, o R continua 5. Agora, e se eu mudar esse parênteses de lugar? Agora o R é 7. Então, dependendo dos parênteses, dependendo de tudo, vai ser o resultado da minha expressão. Eu tenho que olhar a aula do PowerPoint e treinar, pessoal. Na hora de você colocar variável, lembra que tem que ser o maiúsculo igual, né? Se eu colocar aqui pi com letra minúscula, vai dar erro. Pi não está declarado. O que que é pi? Ele não sabe. Ele sabe o que é pi assim, com letra maiúscula. Aí ele consegue fazer a conta. Né? Mas que coisa estranha, não tem número variável. Eu posso mudar isso para t e armazenar isso aí como float? Vamos ver se dá certo? Aqui eu vou colocar o valor de t e vou usar %f. Vou colocar t aqui. Né? Vamos rodar. Olha, agora ele usou a vírgula, né? Ele fez a conta com número fracionário. Então eu posso trabalhar esse exercício e estudar muito aqui. Eu preciso conhecer as expressões e os operadores na linguagem C para poder fazer as minhas contas. Certo, pessoal? Então nós fizemos vários exemplos, nós resolvemos muitas coisas e eu espero que vocês tenham gostado da aula. Pessoal, eu não vou pedir esse exercício na lista, tá bom? Eu tenho uma lista de exercício com coisas que são um pouquinho mais tranquilas da gente fazer, mas isso aqui é um bom estudo para quem quiser fazer a lista de exercícios. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais, pessoal!